Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos à nossa aula de introdução ao estudo do direito. E aqui dando continuidade às nossas aulas, que antes estavam presenciais, mas agora a gente está assim à distância, nós vamos continuar aí o nosso assunto sobre a teoria do pensamento jurídico. Na última aula a gente tratou a respeito do direito natural, vimos aí todo o direito natural, vimos as suas origens, os seus tipos e também as críticas que são feitas ao direito natural. Então nós temos o direito natural que a gente chama de antigo, que é o cosmológico, o direito natural teológico ou medieval também, segundo alguns, o racionalista e o contemporâneo. E na aula de hoje nós vamos tratar do seu oposto, o direito positivo, que no mínimo tem três versões: o legalismo, né, ou o chamado positivismo legalista. Nós vamos ter também aí o historicismo jurídico e o sociologismo jurídico, que são duas escolas ou duas teorias de reação ao legalismo, e nós temos ainda o chamado positivismo lógico, aquele que a gente vai encontrar na teoria pura do direito. Nessa aula nós vamos abordar alguns desses tipos de direito positivo e daremos sequência aí nas próximas aulas. Então, aspecto geral, o termo positivismo jurídico, ao contrário do que muita gente pensa, ele não deriva do positivismo filosófico de Auguste Comte. Apesar que em algum ponto, né, em algum momento ali no século XIX, eles tenham tido um certo encontro. Mas esse positivismo que aqui tem mais uma ideia de um direito que é um direito que a gente chama de posto. O que é isso? É um direito que é colocado, é um direito que é imposto, é um direito que é tido como sendo o direito verdadeiro, o único direito verdadeiro. Então a gente vai ver que um pressuposto, principalmente em relação ao legalismo, é isso, é uma negação, e ele surge, esse positivo surge como uma oposição ao direito natural. Então, se antes nós tínhamos a perspectiva do direito natural, que era uma perspectiva mais plural, de um direito mais espontâneo, com fontes variáveis, agora não, agora a gente vai condensar tudo isso a partir de uma única fonte, e essa fonte é o próprio Estado. Por isso que essa passagem do direito natural para o direito positivo, ela vai se dar de forma concomitante com a própria formação e surgimento do Estado moderno. Esse Estado moderno que vai ter inicialmente a sua composição um Estado absolutista e a posteriori um Estado de natureza liberal, ele vai chamar para si, ele vai tomar para si o monopólio e o exercício do direito. Então é ele quem vai dizer o direito, ele é quem vai impor o direito. Por isso que ele quem tem essa ideia ou essa perspectiva de um direito que é um direito posto e não mais um direito pressuposto. Então esse estado que surge aí da dissolução da Idade Média, da dissolução do feudalismo, ele vai emergir e dentro das suas configurações ele vai tomar para si a perspectiva de dizer aquilo que é o direito e, por consequente, a depender da teoria que a gente tiver se filiando ou da concepção que a gente tomar, ele vai dizer ou ditar aquilo que é o justo. Então, a gente vai ter aí, sempre eu gosto de usar esse esquema, eu acho que até a gente já usou ele em sala, a perspectiva de que o direito positivo tem três características fundamentais. Que características são essas? A primazia da lei como fonte do direito. Então, a fonte do direito passa a ser aquela única fonte, ou a fonte que a gente chama hoje de primária, mas em alguns momentos, em algumas dessas concepções positivistas, ela não é só apenas uma fonte primária, mas ela é a única fonte. Então, o direito se confunde com a própria ideia de um direito positivo, de um direito estatal e, portanto, na perspectiva da lei. Então, a gente vai ter que essa lei ela vai dogmatizar, por isso que a gente também vai chamar isso aqui de dogmatismo,
Então ela vai dogmatizar, ela vai ser um dogma que vai dizer qual é a verdade, qual é a coisa. Imaginem cá comigo o seguinte, que a gente tivesse aí diversas normas jurídicas que vão se coexistindo dentro desse espaço e dentro desse território. Entre essas normas jurídicas, imagine o caso de um aborto. Então, quando alguém fazia um aborto, você tinha diversas possíveis soluções que eram dadas. Vamos lá, vamos pensar aqui. Esse é um exercício só hipotético, tá, gente? Ah, meu corpo, minhas regras, ou seja, é livre fazer o aborto porque o sujeito quer. Ah, não, tem que apedrejar essa mulher. E aí você tinha um outro costume em outra região, mas tudo dentro do mesmo. Então imagina um país como o Brasil, de dimensões continentais, e havia uma terceira forma de resolver esse conflito, que era prender essa mulher, condená-la a uma pena restritiva de liberdade. Então nessas três hipóteses que a gente concebeu aqui, a de não punição, a de uma punição extremamente severa, com a pena capital, e a de uma punição como uma pena de prisão, uma pena restritiva de liberdade, o que a gente vai ter? A gente vai ter soluções diversas que coexistiam dentro do mesmo território. Então, como é que você concilia? O que vale? Vale o costume de quem estava numa ponta, vale o costume de outra, vale o costume do lugar. Então, havia, e essa é um argumento que vai se levantar para a positivação e para a defesa da positivação, havia uma certa insegurança, uma certa instabilidade que era gerada pelo direito natural. Por isso eu preciso de um direito que resolva tudo isso, e esse direito que resolve tudo isso é aquele direito que é dito pelo Estado. Então nós oficializamos agora, nós institucionalizamos o direito. E essa institucionalização do direito, ela se dará, obviamente, dentro do Estado moderno. Então a gente vai ter aí essa primazia, essa supremacia, por assim dizer, da lei como sendo a grande fonte do direito. Por quê? Porque a lei, de uma certa maneira, no processo, quando a gente estudou lá fontes do direito, né, então se eu tenho a solução A para o problema do aborto, tenho uma solução B e tenho uma solução C, seja lá, o que vai acontecer? Para converter em lei, eu vou tomar uma dessas soluções e converter ou transformar ela em lei. O que acontece com essas outras soluções que não foram convertidas em lei? Elas passam a ser entendidas como ilícitas. Então, no mínimo, elas são ilícitas. Ou elas não são aceitáveis. Por quê? Porque a lei dogmatizou, olha aí a ideia de dogma novamente aparecendo, a lei dogmatizou, né? Ou seja, ela converteu em um dogma essas soluções e trouxe uma estabilidade, ou uma suposta estabilidade para o sistema, porque ela vai me trazer uma segurança. E que segurança é essa? É a segurança de que aconteça o que acontecer, seja na região que for, nós vamos aplicar aquilo que está disposto dentro da lei. E para tanto, essa lei ela precisa reter essa autoridade em algum lugar. De uma certa forma, no direito natural, o que acontece? As soluções do direito natural, a norma jurídica dentro do direito natural, ela encontra a sua legitimidade, a sua legitimação, ela encontra a sua força e a sua validade na própria comunidade. Então, a própria comunidade, com o uso reiterado dessas normas, com o uso reiterado desses costumes, essa própria comunidade, olha só, é a própria e é da própria comunidade que ele retira a sua autoridade, que ele retira a sua validade, que ele retira a sua legitimidade. Mas no direito positivo isso vai acontecer aonde? Essa legitimidade ela vai vir e ela se origina dentro do próprio Estado. Então é o Estado e somente o Estado quem pode criar o direito. Então a gente passa a ter aí a segunda grande característica do direito positivo, que é o monopólio estatal da criação do direito. Para o direito ser positivo, esse esqueminha que a gente colocou aí é exatamente isso. Como é que eu sei que um direito é positivo e que ele não é? Primeiro, uma característica dele marcante, a primazia da lei como fonte do direito. A gente vai reiterar isso muito quando a gente for ver o positivismo legalista, porque ele quem vai dar essa ênfase toda, e depois também no positivismo lógico a gente vai ver isso. Então quando a gente for trabalhar com vocês a teoria pura do direito de Hans Kelsen, muito provavelmente isso será em alguma próxima aula,
a gente vai ver também que ele vai partir desse mesmo pressuposto, de que a lei ela é, de fato, a grande estrela, digamos assim, do sistema jurídico e que ela só poderá ser criada pelo próprio Estado. Não sei se vocês lembram que quando a gente falou lá no processo legislativo, né, quando a gente falou da lei como fonte, eu mencionei inclusive para vocês essa estrutura piramidal, que é a estrutura que a gente vai ver lá na teoria pura do direito, que é um escalonamento dessas normas, tendo uma norma no ápice. Essa norma no ápice, que a gente viu que é o fundamento de validade, seria a Constituição Federal, por exemplo, dentro do nosso sistema, ela vai ditar quais são as regras de um processo legislativo. Essas regras do processo legislativo nada mais é do que o próprio Estado tomando para si, né, o próprio Estado tomando para si essa autoridade para poder criar o direito. Consequentemente, se é ele quem cria o direito, só ele altera o direito. Então isso também vai acontecer. Então tem um monopólio estatal para criar o direito e tem um monopólio do Estado para alterar o direito. Isso aqui é o que a gente passa a chamar de monismo jurídico. O que é monismo jurídico, professor? Monismo jurídico é exatamente quando somente uma instância, no caso o Estado, produz direito. Então ele se opõe à ideia de um pluralismo jurídico. No pluralismo jurídico nós vamos ter fontes diversas produzindo direito. Já no monismo jurídico nós vamos ter uma única fonte, ou seja, uma única autoridade de onde emerge o direito, nesse caso, o Estado. Então, eu trouxe um trecho aí, uma citação do Ricardo Maurício Freire Soares, então vamos dar uma conferida nela aí, para ver o que ele está nos dizendo. Então, antes o julgador podia obter a norma tanto de regras pré-existentes na sociedade, quanto de princípios equitativos da razão. Com a formação do Estado moderno, o juiz, de livre órgão da sociedade, torna-se órgão do Estado, titular de um dos poderes estatais, no caso, o judiciário, subordinado ao legislativo. O direito positivo, o direito posto e aprovado pelo Estado, é, pois, considerado como um único e verdadeiro direito. Então aqui ele está só confirmando, está só corroborando aquilo que a gente falou agora, de que há uma modificação no modo como o Estado ele vai lidar com o direito. E aí, consequentemente, as instituições jurídicas, como é o caso do juiz. Então a gente tinha que antes o juiz era uma figura que retirava o seu poder da própria sociedade, porque ele era um órgão social, mas agora ele tem uma mudança e esse juiz passa a ser um órgão estatal. Então essa é uma diferença brutal, porque se antes a legitimação da atividade judicial ou desse juiz, ela se dava pela própria sociedade, então havia um reconhecimento da própria sociedade que reforçava essa posição e essa autoridade. Agora isso não mais acontece, agora isso é dado pelo Estado, porque agora é um cargo, é uma função, é um exercício de um desses poderes do Estado, a saber aí, como a gente bem leu, do poder judiciário. Espero que esse ponto tenha ficado claro para vocês e a gente avança agora indo na direção do chamado direito positivo legalista. Então vamos tentar entender essa primeira versão do direito positivo, né? Então, para essa perspectiva de um positivismo legalista, a gente vai ter algumas coisas que a gente precisa reforçar e colocar aqui para vocês. Primeiro, é que isso é um certo modo de abordagem do direito. Não é o único modo de abordagem do direito, nem é o único modo de abordagem do direito no sentido e dentro da perspectiva positivista também. Então é um modo da gente ter aí o abordar o direito, mas não é o único modo. Segundo aspecto, quando a gente fala em um positivismo legalista, é que é uma certa teoria do direito. Então isso vai implicar em uma série de critérios
que estão sendo trabalhados aí, uma série de características, quando a gente vai pensando como é que vai se dar esse tipo de positivismo, né? Então o Bobbio, Norberto Bobbio, e é baseado no Norberto Bobbio que a gente montou essa estrutura, ele vai exatamente mencionar esses três aspectos, né? Então, quais são esses três aspectos? É que ele é um certo modo de abordagem do direito, mas não é o único, é uma certa teoria do direito e é uma certa ideologia do direito. Então ele pensa ele como modo, como teoria e como ideologia. Nesse primeiro aspecto, o que a gente vai ter aí? Ele vai dizer respeito ao modo como o direito ele pode ser abordado. Então, o direito aqui passa a ser entendido como um fato e não mais como um valor. Então, aqui essa é a grande diferença. Aqui o direito passa a ser um fato e não mais um valor. Então, antes o direito ele se pautava a partir de uma série de valores. E esses valores que estavam dentro do campo social, que eram reiterados em hábitos, em costumes, que era reforçado em traduções, que era reforçado em determinados círculos, ele acaba se quebrando, ou seja, ele não é mais uma como é que eu diria, ele não é mais um conjunto, um compêndio, uma compilação desses valores sociais, mas o direito passa a ser compreendido como um fato. Obviamente que passa a ser compreendido como um fato social. E aí nisso a gente tem essa aproximação que a gente falou que houve entre o positivismo jurídico e o chamada filosofia positiva, o positivismo sociológico. Há um certo diálogo no sentido de que eu passo a entender que o direito ele é um fato que pode ser estudado assim como um cientista estudaria uma realidade social. Então eu passo a compreender as dimensões desse fato e a normatizá-lo. E aí surge uma espécie de teoria, deixa eu só anotar aqui para vocês, para a gente não se perder, uma teoria formalista, da validade do direito. Da validade do direito. Então, essa teoria formalista da validade do direito, o que é isso, professor? Que raio significa essa tal de teoria formalista da validade do direito? Vai ser, como a gente está vendo aí, um próprio modo de abordar o direito, em que a validade do direito fundamenta-se única e exclusivamente na sua forma. E aí pouco tem a ver com o seu conteúdo ético. Ai, professor, não entendi nada. Realmente está difícil de entender, mas vamos lá. Deixa eu só apagar aqui para liberar espaço para mim. E aí a gente volta aí a trabalhar esses aspectos. Mas eu queria colocar só algumas coisas para chamar a atenção de vocês. Primeiro, aqui dentro, quando eu falei para vocês que o direito passa a ser compreendido como um fato, ou seja, como uma espécie de coisa, de objeto, como é que eu diria, que está descolado de uma série de valores. Então antes, dentro do direito natural, você tinha a perspectiva do direito muito vinculada a valores, né? E aí esses valores que iam sendo reiterados com o tempo, se forjando uma tradição, moldando-se costumes que eram por sua vez abraçados, entendidos, pressentidos, ou seja, era um direito que tinha uma espécie de dimensão ética ou de conteúdo ético. Isso se perde quando a gente vai passar a falar sobre a validade do direito. Como é que eu passo a entender, então, por isso que aqui surge uma teoria formalista da validade do direito, ou da validade jurídica? Porque agora o grande cerne é a forma. Então, desde que esteja em forma de lei, desde que tenha obedecido os procedimentos previstos legalmente para que assim a lei fosse criada, ou seja,
desde que obedeça um processo legislativo, desde que ela tenha observado as normas desse processo legislativo, morreu Maria Preá. Então a gente tem aí o direito como sendo válido, porque ele obedece à forma que foi estabelecida, independentemente ou prescindindo do seu conteúdo ético. Isso justifica, por exemplo, como é que você teve em alguns lugares leis genocidas, leis que determinavam o genocídio de determinados grupos étnicos, como a gente vai ter no direito alemão do período nazista. Por que isso era possível? Isso era possível porque nós estamos diante de um direito eminentemente legalista que vai dizer que aquilo que é produzido pelo direito é válido e, consequentemente, é justo, porque a lei define aquilo que é o justo dentro dessa perspectiva de um positivismo legalista. Ou seja, um positivismo que abre mão, que prescinde do seu conteúdo, do seu teor ético. Então, pouco importa se essa lei diz que tem que matar quem tem menos de 1,60 m ou se ela diz que tem que preservar, enfim, a vida de quem tem menos de 1,60 m. Não importa, desde que tenha obedecido os mecanismos formais de produção do direito, de criação do direito, ou seja, desde que tenha obedecido um processo legislativo instituído, estabelecido previamente para que essa lei surgisse, tchau e benção, amiguinho. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter que esse direito, a gente vai ter que essa lei, ela é válida e, consequentemente, ela define, teoricamente, aquilo que seria o justo, porque o justo corresponde àquilo que está na lei. Então há uma confusão entre o justo e o legal. Para nós, com o nosso olhar hoje, isso vai soar óbvio, que é absurdo, mas dentro da perspectiva de um positivismo legalista, é mais ou menos como a gente vai entender, e é isso que a gente teria. Pulando aí para o segundo aspecto, no segundo aspecto, o Bob vai dizer que o direito comporta uma série de teorizações. Por isso que esse positivismo legalista ele passa a ser entendido como sendo uma certa teoria, não a teoria, mas uma das possíveis teorizações do direito. E ele tem uma série de características às quais ele vai estar vinculado, que é essas que a gente está trazendo aqui. Primeira dessas características é a coação, o poder coercitivo que o direito possui. O que é isso? O direito ele pode se impor. Então, se a lei é válida porque ela foi estabelecida como válida, então necessariamente o direito tem que ser dotado de força coativa para que ele possa estabelecer, pelos mecanismos de força, o cumprimento do direito. Então ele está muito interessado em fazer com que as leis sejam cumpridas, com que as leis sejam obedecidas e, para tanto, ele vai forçar para que você cumpra, para que você obedeça. Quando a gente fala aqui esses mecanismos de força, não pensem vocês que eu estou falando só do uso necessário, digamos, da força policial. Mas não só isso, a autoridade de uma sentença judicial, ela também vai se originar e ela também vai advir porque ela contém em si mesmo uma espécie de, entendam bem o que eu vou falar agora, vou usar essa expressão para simplificar, tá? Uma espécie de ameaça. Ameaça em que sentido? Se o sujeito não cumprir aquilo que está determinado na lei, se o sujeito não cumprir aquilo que foi determinado em uma sentença judicial baseada na lei, sabe o que acontece com ele? Ele vai sofrer a sanção prevista na lei. Essa sanção pode ser desde uma multa até uma prisão. Então, assim, há a possibilidade que o Estado tem, com a sua própria estrutura, de fazer valer o direito. Então, a lei ela adquire esse status de uma força coercitiva, de uma força para a qual ela irá produzir, presta atenção, ela irá produzir uma capacidade de coagir indivíduos a agir, a se comportar e a obedecer aquilo que é estipulado pela própria lei. Essa característica, inclusive, é aquilo que, dentro de uma doutrina tradicional e clássica, vai distinguir o direito de outras esferas éticas, de outras esferas normativas. Então, se eu penso a moral, se eu penso a religião, como a gente já mencionou isso em aulas,
tanto a moral como a religião, elas não vão ter essa coercibilidade. Ela pode até ter algum tipo de peso, ela pode até exercer algum tipo de pressão, mas nunca por meio do uso da força. Isso é característico do direito. Mas aí alguém pode dizer, mas professor, a gente já viu, sei lá, quando a gente tinha filme ali na Semana Santa falando sobre a paixão de Cristo, não sei o que, a gente vai ver que as pessoas apedrejavam. Sim, cara pálida, é verdade. Mas eu não posso fazer uma falsa equivalência entre esse período histórico e o nosso período histórico. A gente está falando aqui de um direito que emerge a partir de um Estado moderno, que é um Estado para todos os fins secularizado, ou seja, um Estado em que há uma separação entre a autoridade política e a autoridade religiosa. Consequentemente, uma divisão entre a autoridade judiciária e a autoridade religiosa. Então a gente tem uma separação, e isso é graças ao Estado laico. Se eu não tivesse a laicização do Estado, produzida inclusive e clamada pelos próprios reformadores, porque para eles era uma forma de se proteger de um Estado que perseguia qualquer outra religião que não fosse a sua religião oficial, e nesse período, a maioria das vezes, a religião oficial era o catolicismo. Então, por isso que passa a se pleitear, inclusive, esse rompimento, essa divisão entre o próprio Estado e a religião, cada qual no seu cada qual. Então isso vai produzir esse processo de laicização, esse processo de separação, também vai produzir, também vai alcançar o direito, óbvio. Então agora o direito ele não mais se corresponde com os preceitos que são determinados pela religião. Pode até coincidir, mas ele não é obrigado ou ele não está vinculado a essas normas ou a repetir esse teor, esse conteúdo ético. O direito, principalmente no positivismo, ele nem é moral, nem é imoral. É como diria Miguel Reale, ele é amoral. Eu sei que eu já mencionei isso aqui para vocês algumas vezes, mas não custa lembrar. Ou seja, ele não tem e não se exerce sobre ele um juízo de valor. Estão compreendendo? Porque ele retira a sua própria legitimação da forma. Ou seja, retira do fato de que a lei foi produzida pelos órgãos necessários, ou seja, ela é legítima porque ela foi produzida pelo Estado na forma que o Estado determinou que ela fosse produzida. E aí a gente tem a segunda grande característica desse aspecto de teorização do direito positivo legalista, que é, como a gente já mencionou antes, a primazia da lei. Então não vou me deter aqui, porque a gente já explicou mais à frente que a lei é a grande princesa, é a grande menina dos olhos do positivismo jurídico. O terceiro aspecto é o aspecto de coerência. O que é esse aspecto de coerência? Por mais que as normas jurídicas elas sejam diferentes, e elas vão ser, mas elas possuem uma certa coesão, elas possuem uma certa coerência, ou seja, elas não estão degladiando umas com as outras. Tanto que o sistema positivo ele sempre vai criar mecanismos para evitar as chamadas antinomias. Professor, que nome feio é isso? O que é essa antinomia? Antinomia, querido, nada mais é do que o conflito entre normas jurídicas. Então, às vezes você pode ter normas jurídicas que parecem estar em desacordo umas com as outras. Às vezes o mesmo dispositivo parece estar em desacordo consigo mesmo. Quer que eu dê um exemplo disso? Quando a gente vai lá para o artigo, se não me falha a memória, artigo 2º do Código Civil, o Código Civil não está aqui perto, então não vou ler, mas ele vai dizer lá que a personalidade da pessoa começa com o nascimento com vida. Aí ele tem uma vírgula. Sendo salvaguardado desde a concepção os direitos do nascituro. Olha só, como o mesmo dispositivo parece contraditório. Então ele diz, para ser pessoa, pessoa é o sujeito de direito, é aquele que goza de direitos. Então ele precisa nascer com vida. Não é só nascer, porque ele pode nascer morto, ou chamado natimorto, né? Mas ele precisa nascer com vida. Mas aí ele, no mesmo artigo, ele menciona a ideia de nascituro. Quem é o nascituro? Nascituro
é o que não nasceu. E aí ele diz que o nascituro possui direitos. Olha só que contradição. Para ter direito, ou seja, para ser pessoa, pessoa é o sujeito de direito, você tem que nascer com vida. Mas o nascituro que não nasceu tem direito. Como é que é isso? Então isso é o que a gente chama de antinomia. São conflitos, na maioria das vezes aparentes, entre normas jurídicas. Quando isso acontece, temos um problema. E para um positivista legalista, esse problema não existe. Por que não existe? Porque o próprio sistema ele é coerente. Então ele não possui nenhum tipo de falha. Então isso aqui é interessante. Frisa bem isso. Para um positivista legalista, esse sistema ele é coerente, ou seja, ele não possui nenhuma falha, né? Ele não possui nenhuma contradição entre si. É a chamada coerência do ordenamento jurídico. Então, o conjunto de todas as normas coexiste simultaneamente e pacificamente, ainda que sejam normas de natureza diferente, tipo normas do trabalho, do direito civil, direito empresarial, do direito penal, direito ambiental e assim sucessivamente. Então há dentro disso uma coerência, certo? Um outro aspecto que a gente vai trazer aí é o aspecto da completude. O que é isso? Ele não acredita que o sistema tenha falhas, né? O que o sistema tenha ou possua lacunas. Então, o que seriam lacunas, professor? Seria exatamente um momento em que o sistema não trata de um determinado assunto. Então, eu não tenho uma lei específica para tratar de um assunto X. Então, estaríamos diante de uma lacuna. Há uma recusa dentro do positivismo legalista a assumir essa ideia de que nós venhamos a existir uma lacuna. Então, para ele, o sistema é sempre completo. Se o sistema ele é completo, professor, então isso significa dizer que o que não é proibido, deixa eu anotar aqui bem bonitinho para vocês não esquecerem disso. Esqueça o nome da sua mãe, mas não esqueça disso. O que não é proibido é, portanto, permitido. Então essa é a lógica que a gente vai ter aqui de uma completude do sistema. Se eu não admito que exista lacunas, então se o sistema não tratou, se eu não tenho uma norma que trata daquela coisa, é porque essa norma não interessa ao direito. E se ela não interessa ao direito, é porque não havia interesse em se tratar dela. E, portanto, nós teríamos aí um sistema absurdamente, completamente livre. Então não há uma proibição para que certas coisas sejam feitas. Um outro aspecto do positivismo legalista, que é dentro dessa perspectiva dele como uma certa teoria do direito, é a imperatividade. O que quer dizer essa imperatividade? A norma ela é sempre um comando, ela é sempre um imperativo. Então a norma jurídica, ou seja, a lei, né, porque norma jurídica aqui se confunde com lei, uma vez que o direito natural e portanto as fontes desse direito, como os costumes, eles perdem o seu caráter, perdem o seu aspecto de juridicidade. Então ele deixa de ser jurídico e passa a ser, sei lá, moral, passa a ser qualquer coisa. Então a norma jurídica ela é sempre um imperativo, ela sempre contém uma ordem a ser dada, sempre contém um mandato a ser cumprido. Então isso aí fica muito claro, né? Então ela sempre tem esse mandamento, né? Esse comando, essa determinação. Esse significa esse caráter de imperatividade. E por fim, a gente vai ter a perspectiva de uma interpretação mecanicista. O que é essa interpretação mecanicista? É aquela lógica que a gente vai ver, por exemplo, no Charles Montesquieu, no famoso Barão de Montesquieu, que seria a coisa de que o juiz ele é a boca da lei. Então a lei já diz tudo o que precisa ser dito. A lei já diz aquilo que é o justo. Cabe tão somente ao jurista, eu odeio a tal expressão, odeio mesmo, tá, gente? Quem me conhece, quem
anda comigo sabe que eu detesto a tal da expressão do operador do direito. Mas essa expressão operador do direito vem muito dessa lógica, desse mecanicismo, que o sujeito vai pegar e ele vai simplesmente aplicar esse direito como se fosse uma mera subsunção. Para isso é isso. É como se a gente estivesse montando. Já viram aquelas pecinhas que criança fica brincando de encaixar? Que um é um quadrado, outro é um triângulo e outro é um círculo. E aí ele fica tentando botar ali. É mais ou menos isso que seria a função do trabalhador do direito. Prefiro mais essa expressão trabalhador do direito. Esse tipo de interpretação mecanicista ela é muito comum em um movimento que houve no século XIX chamado Escola da Exegese. Muito provavelmente vocês vão trabalhar a Escola da Exegese lá quando vocês forem ver a aula de hermenêutica. Mas eu acho interessante a gente abrir aqui um pequeno parêntese para a gente entender esse último aspecto, que é esse aspecto de ter uma interpretação mecanicista. Olha só, quando a gente fala em norma, quando a gente fala em direito, quando a gente fala em qualquer coisa, essas normas elas precisam, para poder ser aplicadas, elas precisam ser interpretadas. Então a interpretação é uma atividade imprescindível para a aplicação do direito. Então pensa cá com meus botões. Se uma lei foi criada, ela foi criada porque ela pretende ser aplicada. Ela pode ser aplicada de duas formas. Ela pode ser aplicada em abstrato, ou seja, sem nenhum conflito. É isso que normalmente quem vai fazer é o Poder Executivo. Então, quando o Legislativo ele cria um tributo, por exemplo, ele cria um imposto, quem vai cobrar esse imposto é o Poder Executivo. Por sua vez, se houver qualquer conflito, o cara não pagou, ou esse imposto foi cobrado 2 vezes, vai se recorrer a um conflito de interesse. Se existe esse conflito de interesse, ou seja, essa aplicação da norma ela se dá em concreto, ou seja, ela está se dando porque houve um caso específico, então aí vai para o Poder Judiciário fazer esse processo de aplicação. Mas, em ambos os casos, houve um processo de interpretação. Foi necessário se dar um sentido a essa norma, foi necessário entender o que diz o texto dela, no mínimo, foi necessário entender o que diz o texto dela para que pudesse ser aplicado. Na escola da exegese, esse tipo de interpretação ela tem que se dar de forma mecânica. Professor, o que quer dizer isso? Ela tem que se dar de forma literal. Então, o texto da lei já diz tudo que precisa ser dito. Então, seu sentido tem que ser extraído única e exclusivamente de dentro da lei. Então, se a lei diz algo, tem que ser cumprido, independentemente do que esteja lá, do que esteja posto, e sem exceções. Então, era sempre num lado extremo, pela letra, pela literalidade ou gramaticidade do que é posto pela lei. Essa escola, que é a escola da exegese, que é uma teoria, essa escola que passou a teorizar sobre interpretar o direito de forma assim bem estrita, ela se forma, olha só, também no século XIX, quando se concebe a ideia do impositivismo jurídico mais fortemente, enfim, então ela vai ter toda essa confluência. A sua grande característica, sua segunda grande característica é o dogmatismo legal. Vamos ver se isso tem ou não tem a ver com as características que a gente já trabalhou aí no positivismo legalista. O que é esse dogmatismo legal? Né? Então ela vai ter um pensamento dominante de supervalorização do código ou de autossuficiência do código. Então o código ele é completo, ele é coerente, ele não tem lacunas, ele não tem falhas. É isso que ele está dizendo. Então os adeptos pensam, né, eles vão determinar que o código contém, seja lá qualquer código, mas ele contém, ele encerra todo o direito. Um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, nesse início do século XIX, mais especificamente em 1804, nós vamos ter aí o advento do chamado Código Civil francês, o Código Napoleônico. Esse Código Napoleônico, tá difícil de escrever aqui, esse Código Napoleônico, vamos lá, que é aqui do início do século XIX, ele dá um certo start para a formação de diversas escolas de pensamento sobre a interpretação do direito. Porque eles querem interpretar, eles querem aplicar esse Código Napoleônico, e essa escola mais famosa delas, talvez a mais rígida, tem sido exatamente a escola da exegese, que vai defender isso, que o código ele é autossuficiente. Por isso que eu coloquei aí essa expressão código. Então está remetendo, obviamente, a essa estrutura nova,
que é criada aí dentro do Código Civil Napoleônico, mas aí vai se estender, obviamente, a lei como um todo. A lei positiva contempla todos os casos que viessem a ocorrer na vida social, ou seja, ele não admite a ideia de uma incompletude do sistema. Então o sistema ele é completo, então ele não admite lacunas. Você tem uma noção de completude do ordenamento jurídico. A lei foi elevada ao status de única fonte do direito. Ah, professor, o que é isso? Isso é o que a gente já explicou para vocês e que a gente chamou de primazia da lei como fonte do direito. O intérprete é reduzido à função mecânica. Olha só, intérprete reduzido à função mecânica, uma vez que era o dever dele ater-se rigorosamente ao texto da lei, sem procurar solução fora ou estranha essa lei, como cita aí, como menciona o Bento Bertioli. Terceiro aspecto interessante é a subordinação à vontade do legislador. Então o intérprete ele tem que ser fiel àquilo que o legislador quis. Então isso gera necessariamente uma subordinação ao poder legislativo, que foi o que a gente viu aí alguns slides antes, quando mencionava isso, que o juiz ele se torna sujeito, ele se torna submisso ao legislador, porque ele é mera boca da lei. Então a função dele é aplicar mecanicamente a lei, e aplicar mecanicamente a lei significa dizer exatamente aquilo que pretendeu o legislador quando a lei foi criada. E por fim, o Estado é o único autor do direito, que era a ideia do monopólio de criação do direito. Então vocês estão vendo como há uma estreita correlação entre essa teorização aí do positivismo legalista e essa escola da exegese. Então eu quis fazer esse parênteses, eu quis trazer isso aí para vocês, que é lá da nossa aula de hermenêutica, para que vocês observassem como guarda uma correlação aí com essa ideia do positivismo. O último ponto que a gente tem aí, segundo Bobbio, o último, terceiro e último aspecto em relação ao positivismo legalista é que ele é pensado como uma ideologia do direito. Essa ideologia pode ser uma ideologia extremista e pode ser uma ideologia moderada. Então eu trouxe aqui de uma forma mais clara para a gente ver esse esquema. Então aí surge o que a gente está chamando de um positivismo ético, porque dentro dessa ideologia o positivismo legalista ele vai tratar de quê? Ele traz uma espécie de imposição. Então é uma espécie de imposição à obediência da lei. Então é quase que uma postura ética. Você precisa obedecer à lei, né? Então a gente vai inclusive ter construções, olha como é interessante, a gente vai ter construções morais com isso aqui também. Se o sujeito ele é tido como um cidadão de bem, ele é tido como um cidadão honesto, ele é tido como um cidadão correto quando ele é cumpridor das leis. Você pode observar no discurso de pessoas que se colocam, que se arvoram como honestas, como corretas, como cordatas, que eles vão citar que eles são cumpridores da lei, que eles andam conforme a lei, que eles andam tudo certo. Quando fazem certas críticas, né, a gente ouve e a gente dá graças a Deus que a gente ouviu, porque a gente sabe que o nosso ouvido tá bom, ainda que o sujeito tenha falado uma grande besteira, uma grande abobrinha às vezes. Mas se o sujeito tivesse certo, aí se ele estivesse cumprindo a lei, isso não teria acontecido, isso, aquilo, outro, né? Então nós temos duas versões aí dessa ideologia, desse aspecto, dessa ideia, desse valor que vai sendo construído de que eu devo obedecer cegamente à lei. A lei é a lei e eu preciso obedecer. O certo a fazer é obedecer à lei sem questionar aquilo que ela está mencionando. Então, na sua versão extremista, o direito justo é mera decorrência lógica do direito válido.
que quer dizer isso, professor? Se a lei diz que é assim, então tá certo. Então, se você tiver uma lei que diga que é possível o arremesso de anão, então isso é válido. A lei foi feita toda certinha, tá dentro da sua validade, tá. Foi obedecido todos os procedimentos formais, foi. Então aí é justo. Se a lei diz, então é porque é. Se a lei diz, então é porque é. Então a gente vai ter que a ideia de justiça, ela se afasta de uma concepção ética, como talvez a concepção aristotélica, e ela se aproxima de uma noção, ou ela se confunde com a noção de legalidade. Então olha aqui como é interessante isso. Nós vamos ter, ao invés de pensar o justo como um valor, como sendo uma virtude, como sendo algo do campo e da dimensão ética, da dimensão moral, a gente passa a entender que e passa a ter essa confusão entre a justiça e entre a legalidade. Um segundo aspecto aí, uma segunda versão, uma segunda concepção, seria uma versão moderada dessa ideologia. Então a lei é a forma mais perfeita de manifestação da normatividade jurídica. Então é a forma mais perfeita, é a forma ideal pela qual o direito se manifesta. Quando a gente está falando de forma, é o jeito como ele se apresenta, como ele se materializa, né? Porque é quem melhor realiza a ordem. Então nessa visão moderada, nós vamos ter uma relação dessa ideologia ou do positivismo legalista com ordem, com a noção de ordem. Então quem melhor estabelece, quem melhor cria essa sensação de ordem, quem melhor sustenta essa ordem, quem melhor manifesta essa ordem é exatamente o direito, a lei. Uma coisa que é interessante aqui é que nessa visão do positivismo legalista, como sendo um positivismo ético, é importante que a gente entenda que é um positivismo ético no sentido de que você tem um valor, que é o valor de obediência à lei, e o valor que está vinculado a essa ideia de ordem. Quando eu obedeço a lei, eu estabeleço uma ordem. Por quê? Porque a lei estabelece a ordem. E a gente está muito vinculado não só a essas ideias de lei e ordem, né, esse binômio de lei e ordem, como também está muito atrelado à ideia de que o direito, mesmo nas suas características coercitivas, ele funciona para manter uma certa normalidade, ou seja, para manter tudo dentro das normas, para manter tudo dentro das regras, tudo dentro do que é estabelecido numa plena ordem aí que ele estaria ou estaria vinculado, né? Então é bom sempre a gente fazer aí esse pequeno disclaimer. Gente, eu vou encerrando por aqui essa videoaula. Então a gente teria em uma próxima videoaula trabalhando os outros dois tipos que a gente lá falou, que seria a reação ao legalismo. Então nossa próxima videoaula a gente vai tratar sobre historicismo jurídico e sociologismo jurídico, e numa videoaula posterior a gente trabalha aí a ideia do positivismo lógico, e aí tratando sobre a teoria pura do direito de Hans Kelsen. Então eu queria que você prestasse atenção nos materiais de apoio que estão colocados aí na nossa postagem no Google Classroom, além das atividades, e fiquem atentos aos prazos de entrega dessas atividades que serão colocadas aí, que serão postas para que vocês realizem. Então você tem sempre um prazo de 7 dias para resolver e me enviar, tá? Essas atividades que a gente vai colocar aí para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Os que não entenderam, basta tirar suas dúvidas, pode ser lá no privado do WhatsApp, pode ser no próprio grupo, ou mesmo nos comentários do vídeo aqui, desse vídeo aqui no YouTube. Então fiquem à vontade, o jeito que vocês acharem melhor e mais conveniente para vocês. A gente está sempre à disposição. Se eu não responder de imediato, mas respondo alguma hora, assim que eu ver, eu confiro e trago aí, tento sanar a dúvida eventualmente que você tiver. Bons estudos para todos vocês e até a nossa próxima aula.